mas a nossa ideia é que o que nós vamos abordar, o assunto que nós vamos trazer, sirva para todos os credos, todas as religiões. Então, já deixamos assim bem claro que nosso objetivo aqui não é de forma nenhuma, né, trazer contenda ou trazer qualquer problemas ou discriminar qualquer religião ou credo. O que nós vamos falar hoje é uma coisa que a gente fala muito em veredas antigas, retorno às veredas antigas, né? Mas uma coisa que ficou perdida no tempo, né, que nós vamos tentar resgatar com uma conversa que vai durar no máximo uns 60 minutos. E para isso, né, nós vamos começar a estabelecer uma base aqui para a gente possa, vamos dizer assim, fundamentar o que a gente vai conversar. Então eu pediria a todos, né, que se estivessem, que tenham em mãos as escrituras, para nós começarmos a fundamentar aquilo que a gente vai trabalhar hoje, que é sobre o resgate, né, do Shabat lunar, do resgate do mês lunar, né? Então eu gostaria que todos pegassem suas escrituras e no livro de Bereshit, que é Gênesis, né, no capítulo 1:14, né, eu vou fazer uma leitura aqui, então todos acompanhem, por favor. Disse Elohim, haja luzeiros no firmamento dos céus do Chamaim, para fazerem separação entre dia e noite. Então a primeira regra aqui é que ele estabeleceu como meta, então, os luzeiros, para separar dia e noite. Que eles sejam para sinais, para estações, para dias e para anos. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Elohim os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Então essas duas coisas a gente já vai estabelecer como base fundamental da nossa palestra. Que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Isso está aqui na Torá, está fundamentado. E que também isso é para separar a luz e o dia. Então o sol vai fazer essa diferença de separar a noite e o dia. Então Elohim cuidou em separar a noite e o dia, cuidou em dar um governo do dia para o sol e o governo da noite para a lua. Então isso é base fundamental para a gente adentrar na nossa palestra. Lá no versículo 18 ainda, confirma novamente isso que nós estamos falando. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e a treva. Então aqui a gente começa a perceber que a parte dia não pode ser misturado com a parte noite. A primeira coisa, já bem no início das escrituras, já estamos fundamentando que Elohim cuidou em separar a parte noite da parte dia, separando por governos, inclusive, né? Então, nós temos que começar já a pensar que ninguém lá no futuro, na frente, vai nos fazer emendar o dia e a noite. Então, a primeira coisa, a regra fundamental aqui, é que nós vamos, através dessa leitura que nós fizemos, estabelecer que Elohim fez separação entre o dia e a noite. Os meses, eles sempre iniciavam na antiguidade, no calendário hebraico, pela lua nova. Pela lua nova. Isso nós podemos ver que, por exemplo, no Salmo 81, versículo 3 e 4, lá diz assim, para tocar o shofar na lua nova, na lua cheia e no dia da nossa festa. Lá na Bíblia Teb está escrito assim, no mês novo, na lua cheia, para o dia da nossa festa. Então nós vamos procurar agora nas escrituras quais as fundamentações que tem. Então vamos começar examinando o que nós podemos ter aqui na Terra que poderia nos ligar a esse entendimento. Então nós vamos começar, eu vou ver se eu consigo colocar um relógio aqui.
Vamos ver se eu consigo colocar um relógio aqui. Só um instantinho, por favor. Só um instantinho, por favor. Eu acho que... Vamos fazer o seguinte, nós vamos conversando e é fácil entender. Um relógio que muito comum com ponteiros, né? A gente tem o ponteiro do minuto, o ponteiro do segundo e o ponteiro da hora. Quando nós contamos o nosso horário, né, de o final do dia, como sendo, por exemplo, meia-noite, da forma que é contado hoje, quando vai dar meia-noite em ponto, nós vamos ver que o ponteiro da hora está no 12, o ponteiro do minuto está no 12 também, e é necessário que o ponteiro do segundo chegue até o 12, e naquele momento eles vão sobrepor, eles vão entrar em alinhamento, vão entrar em conjunção os ponteiros do relógio para iniciar o ponto zero, para iniciar um novo dia. Ok? Está aí o relógio. Obrigado. Esse relógio aí é uma demonstração simples, né? Que está aí o ponteiro da hora marcando 12, o ponteiro do minuto logo chegando no 12 e o ponteiro do segundo também. Quando eles estiverem sobrepostos, eles estão alinhados, eles estão em conjunção, você parte do ponto zero. Vamos imaginar que seja a meia-noite. Então, quando tiver esse alinhamento, né, nós vamos estar todo mundo no ponto 12, ali no 12, e a partir dali, então, vai começar um novo dia, zerou tudo, começa tudo novo. Por exemplo, também, nós vamos voltar já no relógio, mas vamos imaginar que a gente vai, ver se você consegue colocar para mim uma balança aí, presbítero. Se a gente for fazer compra, por exemplo, num açougue, vamos imaginar que nós vamos num açougue fazer uma comprinha. Chegando lá no açougue, lá você olha para a balança e ela já está indicando 100 gramas. Ou, se a pessoa fizer a correção na hora, né, colocar 1 kg e 100 gramas, se você for comprar 1 kg de carne, por exemplo, então tudo bem, mas está errado. Você vai fazer a coisa de forma errada. Então, a balança tem que estar no zero, conforme essa balança que nós estamos vendo aí. Ela está indicando o ponteiro no zero. Então, o zero é o ponto de partida. É o início. Quando você colocar um peso ali em cima, ele vai mostrar esse peso. Mas quando você tirar o peso, ele vai voltar para o zero. Então, é necessário que tudo na vida tenha um ponto de partida. Esse zero aí, ele é o zero igual em qualquer lugar do planeta. Se você for no Japão, se você pesar 1 quilo nessa balança aí, você vai em qualquer lugar do mundo, você vai pesar o mesmo 1 quilo. Porque é um padrão estabelecido. Mas lembre-se, não pode estar com 100 gramas, nem com 150 gramas, tem que estar no zero. Mesma coisa, quando a questão do relógio. Toda vez que vai começar um dia, tem que estar todo mundo alinhado lá no 12, 12, 12. Agora imagine vocês, por exemplo, quando chega no final do ano, no Réveillon, né, Ano Novo. Então começa aquela contagemzinha, né, que quando o ponteiro da hora chega no 12, o ponteiro do minuto chega no 12 também. Quando falta ali uns 15 segundos, o ponteiro do segundo vai se aproximar do 12, começa aquela contagem, 15, 14, 13. Então, isso acontece até que, quando chegar no zero, todo mundo alinhado, todos os 3 ponteiros em conjunção, em alinhamento, acabou o ano velho, começou um ano novo. Então, se faz novo, começa tudo de novo. Agora, veja só. A Terra, ela gira em torno do Sol. A Terra gasta 365 dias para dar a volta completa em torno do Sol. A Lua dá volta em torno da Terra. A Lua gasta 29 dias e 12 horas para dar uma volta completa em torno da Terra.
Enquanto a Terra está dando volta em torno do Sol, passando pelas 4 estações do ano, pelos equinócios, pelos solstícios, a Lua está dando volta ao redor da Terra. A Lua gasta, para dar uma volta em torno da Terra, 29 dias e 12 horas. E uma coisa incrível é que a Lua ela vai mostrar as fases dela, nunca repetida no mesmo ciclo. Então ela vai começar lá uma meia-lua bem fraquinha, um risquinho fino. Aí ele vai crescendo, 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 até virar uma lua cheia. Depois que virou a lua cheia, ela começa a diminuir, 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 até desaparecer. Agora vamos pensar assim, lá no Chamaim, no céu, nós temos um relógio gigante. Da mesma forma que aquele relógio que nós vimos aí, nós precisamos que os ponteiros entrem em alinhamento para começar um novo dia, para começar uma nova hora, para começar algo. No caso, inclusive, quando nós falamos terminar o ano, né? Então é necessário que lá entrem em conjunção e alinhamento os 3 ponteiros no 12, e aí encerrou o ano, começa tudo novo. Assim também é as coisas de Elohim, não tem mistério, não tem coisas grandiosas. Ah, mas isso é difícil. É tão simples. A Terra, a Lua e o Sol, eles entram em conjunção com muita frequência. Olha, quando a Lua ela desaparece completamente, significa que ela está passando pelo Sol. A face iluminada pelo Sol está voltada para o Sol. E a face que está voltada para a Terra não tem luz nenhuma, por isso que nós não vemos. Então ela desaparece, não vê. Mas quando uma lateral dela começa a receber luz, uma lateral que está voltada para a Terra, a gente começa a ver alguma coisa da Lua. Então vai ver lá uma meia-luazinha bem fraquinha, e aí ela vai. O que acontece? O momento do alinhamento, o momento do ponto zero, acontece lá em cima também do mesmo jeito. Tem um instante em que a Terra, a Lua e o Sol faz que nem os ponteiros do relógio, igualzinho, todo mundo alinhado, todo em conjunção. E ali é o ponto zero e ali vai começar tudo de novo. Isso acontece a cada 29 dias e 12 horas para o mês. Existe 2 conjunções em cada lunação. Uma quando a Lua está entre a Terra e o Sol, e aí ela fica invisível. E outra quando a Terra está entre a Lua e o Sol, e aí é lua cheia. Então, quando no ponto zero, que nós marcamos, que ocorre a conjunção da Terra, da Lua e do Sol, o ponto zero, você não enxerga a Lua. Em contrapartida, quando ocorrer a conjunção oposta, que é a Lua, a Terra e o Sol, a Lua é cheia, é 15 dias depois. Se ela está entre a Terra e o Sol, depois ela está atrás da Terra, a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí é Lua cheia. Vejam só, quando a Lua vai minguando, quer dizer que ela vai entrar em conjunção, vai chegar naquele zero, que nem os ponteiros estão caminhando para o 12, todo mundo para o 12. Quando chegar no momento em que você não consegue mais ver a Lua, ela vai entrar em conjunção. Esse é o ponto zero, o momento da conjunção. Presbítero, se você puder colocar para mim essa tabela da conjunção da Lua, aí que eu faz esse favor, vê se consegue. Então essa conjunção acontece para princípio de mês a cada 29 dias e 12 horas. E agora nós vamos checar isso nas escrituras, que tem mandamentos, né, que isso, olha aí, olha. Aí vocês observam essa tabela aí, nós vamos ver, tá, logo assim está escrito lua nova ali, ela está escura, depois tem a outro quadrinho, quarto crescente, né, a lua está com 50% de visibilidade, depois a lua cheia, né, e depois o quarto minguante. Todo mundo está conseguindo ver aí? Dá para ver direitinho?
Está na tela grande, né, gente? Então, vamos então olhar esse quadro da Lua Nova. Observe ali que no quadro da Lua Nova não aparece nada, está o quadrinho escuro. Depois no quarto crescente aparece a Lua com 50% de visibilidade, depois Lua cheia com 100% de visibilidade, e depois no quarto minguante com 50% de visibilidade. Cada fase dessa aí, ela é distinta uma da outra na mesma fase da Lua. Ou seja, se observarmos sempre esse quarto crescente, ela sempre vai dar no 8º dia. Ou seja, quando você entra no alinhamento Terra, Lua, Sol, que é aquele ponto zero, que é a Lua Nova que está marcada no primeiro quadro, quando a Lua atingir de 48% a 52% de visibilidade, é um Shabat lunar. E nós vamos já estudar isso e vamos ver isso aí. Assim como onde a Lua ficar 100% cheia, né, ela também é um Shabat lunar. E ali onde está quarto minguante, com 50% de visibilidade, também é um Shabat lunar. Bom, com esse quadro aí, a gente, logo de onde está escrito Lua Nova, tem um momento em que ocorre a conjunção. Então nós vamos pegar, por exemplo, aí o outubro, vamos descer lá para outubro. Lá está dizendo que a conjunção aconteceu às 23 horas e 14 minutos. Esse é o ponto zero, onde Terra, Lua e Sol estão alinhadas, que nem os 3 ponteiros do relógio estão alinhados, do mesmo jeitinho. Esse é o momento, 23 horas e 14 minutos, em que ocorreu esse alinhamento da Terra, Lua e Sol. Depois, no mês de novembro, aconteceu às 16 horas e 55 minutos, e no mês de dezembro, às 12 horas e 22 minutos. Então, esses aí é o momento em que ocorre a conjunção, né? E a outra conjunção que ocorre é o momento da lua cheia, né? No mesmo período, então, por exemplo, no mês de outubro, né? Olhando lá para a mesma tabela para a lua cheia, nós vamos ver que em outubro aconteceu às 23h14 e a conjunção da lua cheia foi às 6 horas da manhã e 6h18. Então, essa diferença exatamente dá em torno de 15 dias, de uma conjunção até outra conjunção. Mas nós vamos trabalhar só a primeira conjunção, a conjunção zero, onde aparece a lua nova. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho a escritura. Pode tirar a tabela. Nós vamos trabalhar um pouquinho a escritura, porque existem alguns mandamentos, preceitos dentro das escrituras da Torá em relação ao Shabat. Em relação à lua nova, desculpa. Por exemplo, no livro de Números, né, no capítulo 28, versículo 11, lá tem uns preceitos que o sacerdote tinha que executar justamente no primeiro dia do mês, na lua nova. Então é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho a minha fala em relação à lua nova, porque, na verdade, nós celebramos o Rosh Hodesh. Rosh Hodesh. Rosh Hodesh é lua nova. Então, Hodesh é mês, né? E Rosh é cabeça. Então, cabeça de mês. Então, vamos falar cabeça de mês, então. O sacerdote, quando era cabeça de mês, num dia só, ele tinha que fazer uma série de sacrifícios, né? Para uma celebração, né? Então, tinha um mandamento, tem um mandamento também no mesmo livro de Números, no capítulo 10, versículo 10, que é para tocar o shofar, a trombeta, todos os dias primeiro de cada mês, ou seja, no dia de Rosh Hodesh, ou no dia, como está traduzido nas nossas escrituras, de lua nova. E é um dia somente. Agora vamos assim pensar. Se o sacerdote tinha preceitos, sacrifícios para fazer no dia de lua nova, como que ele não ia saber que dia que era? O sacerdote tinha que saber, e ele sabia com muita precisão. Só que lá não tinha isso que nós mostramos agora há pouco, uma tabela com conjunção. Não tinha internet, não tinha nenhuma tabela e muito menos um calendário. Não existia calendário naquela época.
Então, como que o sacerdote sabia que naquele dia ele tinha que fazer o sacrifício, e sabendo que a partir dali viriam outros, né, dos sábados que teria que fazer os trabalhos no templo, de sacrifício, as coisas que tinha que fazer, se ele não soubesse determinar precisamente quando que era o primeiro dia do mês, quando que é a cabeça do mês, que dia é esse, para ter todos os preceitos que tinha que ser feito e executado. Se ele não soubesse determinar que dia que era esse dia primeiro, não é? Como é que ele ia fazer isso? Ele ia estar errando, transgredindo, mas as coisas funcionavam e funcionavam muito bem. O sacerdote sabia exatamente, mas como que ele sabia? Agora vamos lá. A Torá, as Escrituras, diz que nenhum fato se estabelece se você não tiver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Então, se não tiver quem viu, 2 pessoas vendo o fato para falar, não, eu vi, testemunho que vi, o fato não é verdadeiro. Então, eu preciso de ter 2 testemunhas para saber que o fato é verdadeiro. Então, assim funcionava, porque o sacerdote tinha que fazer os holocaustos, os trabalhos que tinham que ser feitos no dia de lua nova, no dia de Rosh Chodesh, no primeiro dia de cada mês. E aqui diz assim, no princípio dos meses, se anotem em números, no capítulo 10, versículo 10, é para fazer em todos os meses, determinar o primeiro dia de cada mês e tocar o shofar, né? Em toda a lua nova, ou todo primeiro dia do mês. Então, é uma coisa que fala, mas é difícil estar perdido. Não, não está perdido, porque se o sacerdote fazia sem ter a internet, sem ter sondas espaciais aí para tirar fotografia, para filmar, que nem a internet que nós temos, eles acertavam e com uma precisão incrível. Por que que hoje nós podemos dizer, mas é difícil? Não, não é difícil, não. Se eles, com toda a falta de tecnologia, eles acertavam a lua nova, então como que hoje nós não podemos acertar? Agora veja bem, todas as vezes que é citado lua nova nas escrituras, ela não vem sozinha, ela vem grudada, ela vem associada ao Shabat. Vamos ver isso, olha. Lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, Reis 2, né? No capítulo 4, versículo 23, né? Ocorre lá que teve um menino que foi profetizado, né, pelo profeta que nasceria. O menino nasceu e quando ele estava com uma idadezinha de garoto, o menino morreu, faleceu. A mãe do menino, ela pede para arrumar os animais, preparar as coisas, porque ela ia até o profeta, o homem de Elohim. E o marido dela pergunta para ela, escuta, não é lua nova e muito menos Shabat, e por que vais até o homem de Deus, ou até o homem de Elohim? Então, a associação da lua nova e do Shabat, ela é tão forte que você não consegue falar do Shabat que nós estamos tratando aqui, você separando ele da lua nova, que não existe como separar. Isaías 63 e Yeshayahu, Isaías 63, 23, diz assim, ó, desde um Shabat, desde um sábado, até outro, e desde uma lua nova até outra, todos devem comparecer perante Elohim para adorá-lo. Então, olha a associação do Shabat que nós estamos tratando aqui com uma lua nova, porque não dá para separar mesmo, é indissociáveis. Amós, livro de Amós, capítulo 8, versículo 5, por favor, vão anotando, depois vocês verificam isso. O povo está questionando, escuta, quando que vai passar a lua nova e o Shabat, para poder comercializar, para poder vender? Então, ali é uma associação, não tem como. Então, a questão é quando passará a lua nova para podermos vender, quando passará o Shabat e a lua nova para podermos vender. Então, do Shabat que nós estamos tratando aqui, ele é indissociável da lua nova. Em
Crônicas 23, 31 fala sobre o sábado juntamente com a lua nova, ou fala da lua nova juntamente com o sábado, então indissociável. Neemias, capítulo 10, 33, fala também dos sábados e das luas novas juntos, não tem como desassociar. Vamos agora trabalhar um pouquinho, eu gostaria que todos participassem, né, sobre o que nós vamos falar, Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 46 e versículo de 1 a 3. Por favor, busquem aí. Observem ali no livro de Ezequiel, a partir do versículo 1, nós vamos trabalhar um pouquinho isso, né? Então veja lá. Assim diz Adonai Elohim, assim diz Deus. A porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá e também no dia de lua nova. Veja bem, a porta do templo vai se abrir no sábado e na lua nova. O príncipe entrará, o príncipe é o sumo sacerdote. Entrará pela porta do vestíbulo da porta e permanecerá junto da ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto e dele seus sacrifícios pacíficos. E ele adorará no limiar da porta. E sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. O povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados e nas festas das luas novas, diante de Elohim. Então vamos lá. Assim diz, a porta que olha para o Oriente, que é a porta que os israelitas deveriam entrar para fazer adoração, ela deveria ficar fechada. No versículo 1, ela fica fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Fechada nos 6 dias que são de trabalho. E ela deve se abrir no sábado e nas luas novas. Nos sábados e na lua nova. Então, quando ocorresse o Shabat, ela se abre. E quando ocorresse a lua nova, ou Rosh Chodesh, ou o princípio do mês, o primeiro dia do mês, marcado pela lua, então a porta deveria se abrir também. Eu já fiz essa manifestação em outro trabalho que nós fizemos. Vamos imaginar assim, novamente, né, que nós estamos morando numa cidadezinha pequena do interior, longe de tudo, longe de todos. Mas dentro lá da cidade tem uma sinagoga na praça, né? Não é uma igreja com sino, né? Mas uma sinagoga. E essa sinagoga tem um sacerdote que ministra e é ministro de Elohim. E cabe a ele determinar quando é lua nova para ele abrir a porta do templo, ou a porta do Oriente, para o povo entrar, quando ele deveria fechar. Ele teria que conhecer os Shabates para poder abrir também para o povo entrar para fazer a adoração. Então, o sacerdote tinha que saber esse dia, e com muita perfeição, né? E como é que ele sabia isso, então? Então, nós vamos num diálogo agora que aconteceu entre o futuro rei Davi e Jonatas, filho de Saul. Isso aí está registrado no livro de Reis. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho.
Só um instantinho. Nós vamos lá achar em 1 Samuel, no capítulo 20 e versículo 18. Lá está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 18. Também está no livro de Reis também, mas vamos olhar aqui no livro de Samuel. Então Jonatas diz assim: amanhã é lua nova, e não te acharão o teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. É porque tinha uma celebração que era feita, então na lua nova é um dia festivo. A Torá, as escrituras, diz para ter reunião solene, para tocar o shofar. É um dia de festa, uma moad, como está escrito nos hebraicos, um moadim. Faz parte das moadim. Então, o rei Saul, ele sempre fazia os banquetes na lua nova. E o Davi era um convidado que se assentava com o rei. Só que o rei estava procurando tirar a vida de Davi, então Davi estava se esquivando e fugindo do rei Saul. Quem está assistindo aí a minissérie, né, o rei Davi, já assistiu essa parte. Então, o que acontece? Ele está com o filho de Davi, o Jonatas, e ele está dizendo, olha, amanhã é lua nova, né, e eu não vou estar sentado lá. Sim. Aí depois no Samuel 25, né, isso. Diz assim, eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir esconder-me no campo até a tarde do terceiro dia. Vocês podem anotar, então, 1 Samuel 20, 18, 1 Samuel 25, né? Deixa eu voltar aqui na tela. Bom, o que acontece hoje, né, principalmente no meio judaico, é que eles observam o crescente. O crescente é quando a Lua passa pela conjunção e a primeira aparição dela, depois da conjunção, depois daquele zero do alinhamento que nós falamos, ela vai começar, a face que está voltada para a Terra vai receber o primeiro raio de Sol e transmitir para nós essa luz. Então, o que a gente vê da Lua, na verdade, é a luz da Lua, a gente vê somente a luz que ela irradia e transmite. Tanto é que a face da Lua, que está escura, que você não vê quando ela está minguante, quando ela está crescente, não é que tem alguma coisa fazendo sombra lá, é que você está vendo tão somente a parte que está voltada para a Terra que recebe luz. Então, a parte que está voltada para a Terra que não recebe luz, você não vê, ela fica invisível. Por isso que a gente vê a Lua pequenininha, pela metade, 70%, 80%, mas é só porque a face que fica voltada para a Terra, ela só vai estar 100% iluminada quando é lua cheia. Aí ela está toda a face voltada para a Terra, recebendo luz. É quando ocorre a conjunção que a Lua está por detrás da Terra. A Terra está entre a Lua e o Sol. E aí, então, toda a face da Lua é iluminada e nós da Terra vemos ela 100%, toda a face voltada para a Terra, iluminada. Então, é lua cheia. Então, veja bem, para estabelecer uma lua nova, um Rosh Chodesh, é preciso do mínimo 2 testemunhas. Você não pode simplesmente determinar pelas escrituras. O sacerdote também não podia ele tão sozinho ver, então ele precisava juntar mais 2 ou 3 pessoas que vissem, identificassem e testemunhassem que é Rosh Chodesh, que é princípio do mês, que é o dia primeiro. Né? Então agora o que acontece? Quando se olha o crescente, como é observado hoje, então é o seguinte, quando você olha o crescente é quando a Lua ela passa depois da conjunção, ela passa atrás do Sol. Então ela está, vamos pensar assim, ela está antes do Sol, você está vendo ela está minguando. Quando ela se aproxima da conjunção, ela desaparece, e depois que ela passa para detrás do Sol, ela emite o primeiro raio de luz no segundo dia ou no terceiro dia. Geralmente é no segundo dia depois da conjunção.
E isso aí é o que está sendo observado, e há muito tempo é observado pelos meios que adotam o calendário lunar através dessa lua crescente e não do alinhamento. Isso faz uma diferença porque quando você chegar no quarto crescente, ou seja, quando a lua estiver com 50% de visibilidade, tem que ser o Shabat lunar. E, na verdade, o que acontece é que quando se aponta o Shabat lunar pela observação do crescente, a Lua já está com 64%, 65% de visibilidade, ou seja, ela já passou do quarto crescente. Como nós falamos no começo, né? Se você vai numa balança comprar, ela tem que estar no zero. E a partir do zero as coisas têm que começar. Se você vai encerrar um dia, você tem que encerrar o relógio no zero. Todo mundo chegou ali no ponto, alinhou. A partir daquele alinhamento, começa tudo de novo. Assim também é lá no Chamaim. A Terra vai dar uma volta em torno do Sol, vai 365 dias. Mas quando ela chegar no ponto de partida, zera. Começa de novo. Vai dar outra volta. 365 dias. Completou? Encerrou. Mas o ponto zero sempre tem que começar no ponto zero. E o mês também tem que começar no ponto zero. Então, quando você observa o crescente, é porque a Lua já passou pelo alinhamento e já está no segundo dia depois do alinhamento. É como se você pegasse o relógio e falar meia-noite, mas você olhasse no relógio e está marcando lá 1h da manhã. Mas como? Então não pode, tem que ser no alinhamento, tem que ser no... Elohim colocou tudo direitinho lá em cima para não ter problemas, porque funciona direitinho. Quando a Terra completa a sua volta, 365 dias depois que você marcou o ponto de partida ali, num equinócio, vamos supor, na primavera, ela vai dar a volta. Quando ela voltar de novo na primavera, naquele ponto que você marcou, são 365 dias. A Lua, quando você marcar qualquer ponto que você marcar, seja no quarto crescente ou seja na Lua cheia, marcou aquele ponto ali, ela vai continuar a sua fase 29 dias e 12 horas depois, ela vai chegar naquele pontinho que você marcou, ou seja, o ponto que você marcar vai ser o ponto zero. Então, você vai marcar o ponto zero no quarto crescente? Não. Você vai marcar o ponto zero na Lua cheia? Também não. Então você vai marcar o ponto zero quando ela ela vai decrescendo, decrescendo, vai decrescendo, vai minguando, vai minguando, minguando. Quando ela desaparecer, é o zero. É porque ela entrou em alinhamento Terra, Lua e Sol. Então esse é o ponto de partida de tudo. Aqui na Terra nós não conseguimos fazer diferente os pontos de partida se não for através do alinhamento. Então como é que eu vou começar? Um mês, se a Lua já está, vamos dizer, depois do alinhamento, 2 dias depois. Eu não posso fazer isso. Então isso é uma coisa também que tem que ser corrigida. Vamos voltar um pouquinho para Ezequiel, então, e ver essa questão do Shabat, como que ele é claro. Vamos lá. Lá em Ezequiel, no 46, de 1 a 3, que nós fizemos a leitura, o sacerdote, então, ele tinha que saber exatamente quando era o primeiro dia do mês. Nós vimos em Números que o sacerdote do templo que sacrificava tinha que conhecer. Ele não podia sacrificar em qualquer dia, mesmo porque os outros dias das outras festas que ocorrem também são em função dessa marcação lunar. Não tem como fugir, o sacerdote não podia fugir disso, senão dava tudo errado. Então ele sabia quando era o primeiro dia de cada mês, porque era um apontamento pela lua nova. Ele sabia olhar isso quando a lua estava minguando. Ele sabia, olha, a lua está no quarto minguante, então daqui a tantos dias ela vai ser nova, porque nunca vai mudar isso. O ciclo da lua vai ser sempre 29 dias e 12 horas. Sempre, 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 sempre. Agora veja bem, o sacerdote, então, todo mundo, nós aqui que estamos assistindo essa palestra, vamos pegar nossas ferramentas e vamos levantar de manhã e vamos trabalhar na nossa cidadezinha, que nós moramos distante de tudo. Nós somos uma comunidadezinha
não muito grande, mas também não muito pequena, mas nós somos uma comunidade. E lá na praça tem uma sinagoga, e na sinagoga tem um sacerdote ministro que ele vai ministrar de acordo com aquilo que está na Escritura. Então, primeiramente, nós vamos levantar pela manhã, vamos nos arrumar para ir trabalhar. Nós vamos parar na praça e olhar para a porta. A porta está fechada, nós vamos para o campo, vamos fazer o nosso trabalho. No outro dia, nós olhamos para a porta está fechada. Mas vai chegar um dia que a porta vai estar aberta. Então nós não vamos trabalhar, nós vamos entrar no templo. E nós vamos chegar para o sacerdote vai falar assim, olha, hoje está aberto porque é o primeiro dia do mês. Hoje é lua nova, hoje é o Rosh Hodesh. Então, é um dia de adoração. Aí o que acontece? No dia seguinte, olha, lá não tem calendário, lá não tem semana, lá não tem meses, lá tem só isso que eu estou dizendo. E na sinagoga, nós vamos observar, um dia a porta está aberta, nós vamos entrar para adoração, o sacerdote vai nos dizer assim, olha, hoje é o dia 1º do mês. Ah, então hoje é o dia 1º, ok, hoje é o dia 1º. Aí no dia seguinte, a porta vai estar fechada. No outro dia, fechada. Depois 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 no outro dia, fechada. Mas no outro dia ela vai estar aberta. Por quê? Porque lá no versículo 1 diz que os 6 dias que são de trabalho, a porta vai estar fechada. Então vamos lá, olha. Apontou a lua nova. Então, o primeiro dia não se trabalha, você vai para o templo, é um dia de adoração. Aí, você vai contar 6 dias de trabalho e no 7º dia depois olha, veja bem, o dia de lua nova não trabalha, aí você vai contar 6 dias trabalhando e no 7º dia é o Shabat. Então, você celebra a lua nova, o dia 8 vai ser um Shabat, o dia 15 vai ser um Shabat, é a lua cheia, o dia 8 é o 4º crescente, vai ser o Shabat, o dia 15 então vai ser o Shabat, depois você trabalha mais 6 dias e volta, o dia 22 é um Shabat, depois você trabalha mais 6 dias e volta, é o dia 29. Então isso é fixo, não muda nunca. Todos os meses começam com a lua nova e terminam com a lua nova. Então, dentro desse período da lua nova, você vai estabelecer os dias que você vai trabalhar, e quem vai determinar isso vai ser a lua nova, porque é a partir da lua nova que vai dar início a desencadear a contagem. Então, vamos lá, o sacerdote abriu a porta do templo no dia da lua nova, então não se trabalha. Aqui em Ezequiel está bem claro isso, no 46, no versículo 1 até o 3. Aí o que acontece? No dia seguinte, é dia de trabalho, então 6 dias vão trabalhar. Quando completou os 6 dias de trabalho, o sacerdote no dia seguinte vai abrir a porta do templo, porque ele sabe, os transeuntes foram trabalhar 6 dias. Completou os 6 dias de trabalho, a porta do templo se abre. O povo então vai para a adoração a Elohim, comparecer na presença de Deus, de Elohim. No dia seguinte, depois, trabalho 6 dias e volta para o 7º dia para adorar. Então, primeiro dia é lua nova, é o Rosh Hodesh, é o primeiro dia de cada mês. O dia 8 é o que se segue de 6 dias de trabalho depois da lua nova, vai cair no dia 8. Você celebrou o dia 8, você conta mais 6 dias, você vai celebrar o dia 15. Celebrou o dia 15, você vai contar mais 6 dias de trabalho e vai celebrar o dia 22. Terminou de celebrar o dia 22, você vai contar mais 6 dias de trabalho e vai celebrar o dia 29. Bom, mas chegou no dia 29. Acontece que a alunação tem 29 dias e 12 horas. Por causa disso, dessas 12 horas, vai ocorrer que uma alunação, ou seja, um mês você vai encerrar ele com 30 dias e o outro mês você vai ter que encerrar ele com 29 dias, por causa dessas 12 horas. Lembra que nós falamos sobre o governo do dia, o governo da noite?
Vamos imaginar que a conjunção aconteceu ao meio-dia. Então você não pode encerrar o mês ao meio-dia. Por quê? Porque a lua nova pertence à lua, o governo dela. Então você tem que esperar o governo da lua para você começar a contar. Essa regra nós vimos no início lá de Bereshit, de Gênesis, né? Que o sol governa o dia e a lua governa a noite. Você não pode misturar essas coisas. Elohim fez separação do dia e da noite justamente para que as coisas que são da noite pertencem à noite e as coisas que são do dia pertencem ao dia, ou seja, governo do sol e governo da lua. Então, se acontecer que a conjunção aconteceu meio-dia, você não vai encerrar o mês meio-dia, que você não pode fazer isso. O governo é da lua, então você vai esperar o governo da lua, então você vai contar o pôr do sol. Chegou o pôr do sol, você vai contar então que o Rosh Hodesh, o primeiro dia, é aquele ali. Isso vai implicar em um mês ser de 29 ou de 30 dias. Por causa disso, de você ou avançar 12 horas, então quer dizer que aquelas 12 horas que você avançou na lunação da frente e você comeu as 12 horas da lunação de trás. Então, automaticamente, você vai fechar o mês de trás com 30 dias. E o mês da frente, automaticamente, você vai encerrar ele com 29 dias, porque a lunação tem 29 dias e 12 horas. Ora você pega essas 12 horas e fornece para a próxima lunação, ora você fica com 29, ora você fica com 30 por causa disso. Então sempre vai ter meses alternados de 29 e 30, 29 e 30. Podendo ser que você pode ter 2 meses consecutivos de 30 ou 2 meses consecutivos de 29. Mas isso no final do ciclo total, ou seja, quando você fechar o ano, as coisas vão estar certinhas, vamos dizer, sem erro. Então são 6 meses de 30 dias e 6 meses de 29 dias. Para fazer a conta, não é muito difícil. Se o Sol gasta 365 dias para dar a volta em torno da Terra, a Lua gasta 29 dias e 12 horas para dar uma... Vamos botar de novo. A Terra gasta 365 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. A Lua gasta 29 dias e 12 horas para dar uma volta completa em torno da Terra. Logo, se fizer esse ciclo, né, quando chegar a conjunção, você partiu do ponto zero, vamos dizer, lá da primavera, vamos imaginar isso. Então, alinhou o Sol, a Terra e a Lua e partiu. E a Terra começou a dar o giro em torno do Sol e a Lua dando volta em torno da Terra. Quando faltar 11 dias, olha só, quando faltar 11 dias para completar o ciclo da Terra dos 365 dias, a Lua vai entrar em conjunção. Terra, Lua, Sol. Então esse é um problema que acontece no calendário lunar. E isso tem que ser corrigido. Mas isso nós não vamos tratar hoje aqui. Nós vamos tratar tão somente de localizar o Shabat lunar. Agora vamos meditar um pouquinho no Evangelho de Yohanan, de João, né? Então vamos lá no capítulo... Deixa eu ver aqui. Olha, no livro de João, vamos pegar lá no capítulo 19. Capítulo 19. Vamos ler a partir do 28. Né? Então diz assim: depois vendo o Messias que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Então deram vinagre para ele beber. No versículo no 30, diz assim que ele inclinou, né? Ele disse, está consumado, inclina a cabeça e morre.
No 31 diz assim: então os judeus, para que no Shabat não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois grande era o dia daquele sábado. Observem isso. Grande era o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebrar as pernas do primeiro e de outro, mas quando chegou lá no Messias, ele já estava morto. Agora veja bem, o Messias, quando foi no dia 13 do primeiro mês do ano, ele se reuniu com os seus discípulos à tardinha para celebrar aquilo que ele chamou de última refeição e que nas Bíblias tem como título, né, a Santa Ceia. Mas ele fez aquela refeição e era o dia 13 à tardinha, quando ocorreu o pôr do sol, já era o dia 14 de Abíb, o primeiro mês do ano. Ora, o pessoal, os israelitas, iriam celebrar o Pessa no dia 14, né? Era a celebração da Páscoa judaica, né? Ou seja, o Pessa. Então, quando eu falar Pessa, todo mundo que é a Páscoa. Então, para celebrar esse Pessa, essa Páscoa, não tem como achar essa Pessa, essa Páscoa no calendário gregoriano. Então, o povo sabia fazer as contas no calendário hebraico. Por quê? Tem que ser no primeiro mês do ano e tem que ser no dia 14 do primeiro mês do ano. Dia 14, que é o momento em que, por volta das 15 horas da tarde, que é a hora nona da hora hebraica, então foi essa hora que era a hora que morriam os cordeiros da Páscoa, né, os cordeiros de Pessa. Então veja lá, o Messias, ele reuniu com os discípulos no dia 13 à tarde e entrou depois do pôr do sol, comemorando com eles. Fez aquela cerimônia linda do lava-pés, que é uma coisa assim que eu me encanto quando eu vejo uma cerimônia de lava-pés. Em seguida, ele terminando a ceia, ele foi para o Monte das Oliveiras. E lá ele foi preso. Ele amanheceu preso, e de manhã cedo ele já estava sendo julgado lá no Sanedrim, no Sinédrio, e ele foi condenado à morte, e logo em seguida ele foi crucificado, e lá pela hora nona, que é 15 horas, ele já estava morto, estava na cruz morto. Então, das 15 horas, da nona hora, até o pôr do sol, ele teria que ser colocado no sepulcro, ele não poderia ficar os corpos na cruz, por ocasião da entrada do Shabat, né? Agora, veja bem, aquele dia 14, né, que ele morreu, era véspera de um sábado, como está escrito aí nas escrituras, né, do livro de João, no livro de Yohanan. E ali está dizendo que aquele Shabat, aquele sábado, é um grande sábado, era grande. Por que ele era grande? Primeiro, porque era uma festa, o primeiro dia da festa dos pães ázimos de ervas amargas, que era a celebração da saída do Egito. Então seguia com a morte do cordeiro no dia 14, a entrada do pôr do sol, então se comia o cordeiro até o amanhecer, e seguia comendo pães ázimos e ervas amargas durante 7 dias. O primeiro dia dos pães ázimos era justamente o dia 15 de Abib, que é um Shabat lunar. Então tem um registro ali que eles chamam de grande Shabat. Está ali no livro que nós vemos. Era grande aquele Shabat. Observe então que ali no livro de Yohanan vai aparecer o Shabat hebraico, lunar, que era cumprido pelo povo israelita. Inclusive, olha, depois, durante a morte deles, eles estavam celebrando isso. Ele morreu no dia indicado pela lua nova, pelo primeiro mês do ano, no dia 14 de Abib. E ele foi sepultado no dia 14, antes do pôr do sol. Por quê? Porque era sábado no dia seguinte. Ora, por causa desse sábado que aparece ali, ele é chamado de grande sábado, ele de fato, ele é um Shabat. Dentro da Escritura, nós já localizamos aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento, já localizamos um Shabat. Dos Shabats lunares.
Porque eles não iam acertar nunca aquela festa de Pêssego, o 14 de Abibe, se não fosse através da lua. O sacerdote, então, tinha que anunciar que era lua nova, o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano. Em função disso, era feitos preparativos para as festas que viriam. A partir dessa observação do primeiro mês, através da lua nova. E uma das celebrações, logo no começo do mês, né? No dia 14 tem a morte do cordeiro, né? E no dia 15, o primeiro dia, logo depois do pôr do sol do dia 14, a entrada da festa dos pães asmos, que dura uma festa de 7 dias. E aqui na Brit Hadashah nós localizamos já um Shabat, está aqui, um Shabat verdadeiro lunar, porque ele foi baseado na festa de Pessa, ele é da festa dos pães asmos e das ervas amargas, e esse é localizado somente pela lua, não tem jeito de ser diferente. Na mesma escritura, depois no livro de Matitiarro, Mateus, né, nós vamos observar que aparece um outro sábado aí. Ora, nós temos 2 sábados no mesmo, assim, num período de praticamente 3 dias. Então, a gente observa a influência muito forte do calendário gregoriano, já desde esse tempo, ou do tempo em que foi escrito a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Já aparece, assim, de uma forma muito forte, a presença do calendário gregoriano juntamente com o calendário hebraico. Nesse livro, né, nessa parte do livro que trata da morte e ressurreição do Messias, nós vamos observar que do livro de Yohanan João, para o livro de Lucas, para o livro de Matitiarro, Mateus, nós vamos observar que aparece aí. Então, o livro de Yohanan João está mostrando claramente que existia um sábado, um Shabat, e esse Shabat era o dia 15, mas era o dia 15 apontado pela lua, porque era o Pêssar, era os pães amargos, era os pães asmos e ervas amargas. Então, esse Shabat está localizado aí na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Agora, a presença do calendário gregoriano, o que acontece? Quando você pega um calendário gregoriano, a lua nova, o alinhamento, esse que nós estamos tratando, ele acontece em qualquer dia e nunca é no começo do mês. Às vezes acontece no dia 20, no dia 14 do calendário gregoriano. Então, como que você vai localizar o Shabat verdadeiro? Como que você vai localizar o dia que você tem que fazer aquela adoração da lua nova? Porque é um preceito, é um mandamento também, que você tem que ir para o tempo, tanto no Shabat quanto na lua nova. No calendário gregoriano, isso é impossível de se localizar. E olha, uma coisa interessante, esse calendário hebraico lunar, se você explicar para uma criança, a criança vai entender com muita facilidade, ela vai saber aplicar. Agora, o calendário gregoriano, você precisa muitas vezes ir para uma faculdade para estudar o calendário gregoriano, porque é realmente difícil. É uma mistura de 30 dias com 31. Quando uma alunação tem 29 dias e 12 horas, como é que vai fazer isso? É impossível. Agora, o calendário hebreu, ele está esquecido fora dos nossos corações, da nossa mente, porque ele é recheado de coisas ligadas ao Criador. Então, vamos lá. O calendário lunar, ele vai te dizer quando que realmente é o primeiro dia do primeiro ano, do ano, vamos dizer, o ano novo, então. Então é a lua que vai determinar isso. E uma vez que determina lá o Rosh Hashanah, que é o ano novo, então você vai se guiar. Então, pela lua você se guiou, você vai chegar então, teus 6 dias de trabalho, e vai ter um Shabat. Quando for no outro Shabat, você já sabe que é pães asmos e ervas amargas. Você vai começar no Shabat. E 7 dias você vai fazer essa festa. Agora, no calendário gregoriano, não. No calendário gregoriano, você tem São João, Natal, Todos os Santos, Carnaval. Ele tem um monte de feriados que não tem nada a ver com o nosso Elohim, com o nosso Deus. São festas que foram, sabe,
pagãs que entraram no mundo para, sabe, para te afastar do Criador. Eu não vou tratar aqui de preceitos do Shabat, porque eu sei que algumas pessoas estariam esperando que eu fosse falar alguma coisa de os preceitos do dia de Shabat. Mas o nosso objetivo aqui hoje é tão somente tentar resgatar o Shabat. Esse é o nosso propósito. Então, se você vê a lua, você começar a cuidar das coisas através da lua, você vai saber quando que vai acontecer coisa. Por exemplo, se na lua cheia você sabe que é um Shabat, sempre vai ser um Shabat, então quando você estiver vendo que a lua vai para a lua cheia, você sabe que está se aproximando do Shabat. Assim, quando a lua está minguando, você sabe, olha, faltam 3 dias para ocorrer a conjunção, ou seja, falta 3 dias para ocorrer a lua nova. Então, vamos preparar que vai ser o primeiro dia do próximo mês. Nós estamos no 9º mês hebraico. Né? Então, a nossa mensagem hoje não passa do que a gente tenta fazer, localizar o Shabat, aquilo que foi determinado por Elohim no começo. Porque eu vou falar agora só um pouquinho sobre a semana que está aí no calendário gregoriano. No calendário gregoriano, cada dia da semana, na verdade as primeiras semanas que existiram antes do calendário juliano, as semanas eram de 8 dias e não de 7 dias. Depois que foi adaptado, foi feito os ajustes no calendário, se criaram a semana de 7 dias, mas inicialmente as semanas eram de 8 dias. O que fizeram? Cada dia da semana ela está dedicada a um deus lá do panteão grego. Então vamos lá. O dia de domingo é dedicado ao maior astro, o maior deus. Então, na visão antiga, o maior deus era o deus Sol, o rei de todos, o rei de todas as coisas, porque realmente ele é o que abrasa. Então, o primeiro dia da semana é dedicado ao deus Sol. No Império Romano era Solis Invictus. A segunda-feira, que nós conhecemos, ela foi dedicada à Lua. Assim foi a terça-feira, a quarta-feira foi para o deus Mercúrio, a quinta-feira, se eu não me engano, para o deus Júpiter, a sexta-feira para a deusa Vênus, e o sábado, esse sábado que nós conhecemos aí, que é o 7º dia dessa semana gregoriana, foi dedicado ao deus Saturno. Como que nós vamos achar o sábado de Elohim no meio de tanto paganismo, de tantos deuses? Aí a gente pensa assim, escuta, mas Júpiter não é o nome de um planeta? Saturno não é nome de um planeta? Não. Acontece que quem observou Saturno, quem observou o Júpiter, quem observou o Mercúrio, deu o nome a esses planetas dos seus deuses. Então não é para dizer, a quarta-feira tem o nome do planeta Mercúrio. Não. O planeta tem o nome do deus Mercúrio e a quarta-feira também. É uma concepção diferente, um pouco diferente de se entender. Ora, se todos os 7 dias da semana gregoriana estão dedicados, cada um dos dias a um deus, e muito fixo, porque a sexta-feira é sempre da deusa Vênus. O sábado é sempre do Saturno, deus Saturno. A quarta-feira é sempre do deus Mercúrio, isso ninguém muda. Agora, como que nós vamos... mas Marco Aurélio, Marcos Grano, onde que está isso? Pesquisem lá na Wikipédia. Digitem lá dias da semana depois na Wikipédia e vocês vão ver, depois vocês procuram a origem das semanas e vocês vão ver que isso foi criado lá no Império Grego, Romano, naquela época, e foram dedicados cada dia ao seu Deus. E se a gente traz isso para o nosso meio, se nós vivemos isso, então, se eu programo a minha vida para eu trabalhar no dia da Lua, no dia do Mercúrio, no dia de Júpiter, no dia da deusa Vênus,
né? E eu digo, não vou trabalhar no dia de Saturno, então eu estou dando, vamos dizer, eu estou elevando o Deus Saturno. Mas eu quero elevar Elohim, o nosso verdadeiro Criador, o nosso Deus verdadeiro, que é o Elohim. E você não pode misturar ele nesse panteão, nesse monte de deuses. Você não pode dedicar nada a isso. Então o que a gente faz? No calendário hebraico não existe semana. Essa palavra semana não se aplica ao calendário hebraico. Essa palavra semana, ela só pertence ao calendário juliano, calendário gregoriano, e foi criado para abrigar e dedicar a 7 deuses. Quando você aplica o mês lunar, quando você aplica o princípio do mês na conjunção, no momento zero, em que a Lua, a Terra, a Lua e o Sol entram em conjunção, em alinhamento, eles estão ali, que a Lua fica invisível, então ali você sabe, é o marco zero, ali vai começar tudo. Quando ele voltar de novo nesse ponto, é o zero, zerou tudo, você vai começar tudo de novo, a contagem. Então, na Lua Nova, a porta do templo abre e você tem que ir para a presença de Elohim. 6 dias depois, trabalho. Completou os 6 dias, no 7º dia você volta para o templo. Mandamento. Lembra-te, 6 dias trabalhará. Não está dizendo trabalha na segunda, na terça, na quarta. Não. Está dizendo 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia. O 7º dia não é o 7º dia dessa semana, desse gregoriano. É o 7º dia depois do 6º dia que você trabalhou. Trabalhará 6 dias, mas o 7º dia é o dia de Shabat, é o dia de Elohim. Mas, Marcos Grano, nós vivemos tudo gira em torno desse calendário gregoriano. Como que nós vamos fazer? O sistema, vamos dizer, como eu disse, não estou aqui para atacar nenhuma religião. Longe de nós aqui fazer qualquer coisa que traz alguma agressão, algum credo, algum sistema religioso. Mas isso que eu estou falando serve para todas as religiões, porque isso é um resgate de uma coisa que ficou lá no passado. Elohim chamava o seu povo para a adoração, era pela lua, era por um calendário que não tem dedicação a nenhum astro, nenhum deus. É tudo dedicado a ele mesmo. Então os meses não tinham nome. Os meses, na verdade, eram luas. Você vai comparecer na 7ª lua, no 10º dia dessa lunação, esse é o Yom Kippur. No 15º dia desta lunação, do 7º mês, da 7ª lunação, esse aí é a festa de Sukkot, do tabernáculo que está registrado nas Escrituras. Então, como que eu vou colocar, né? Eu vou chegar e me apresentar para Elohim no calendário gregoriano, sendo que eu tenho que esperar a lua nova, porque lá está escrito que é para adorar, o povo da terra tem que adorar Elohim no dia da lua nova e nos Shabats. Agora, a lua nova foi tirada de nós. Sumiu a lua nova. Botaram um calendário que não tem nada a ver com a lua nova. Tudo começa um mês, não tem nada a ver com a lua nova. Então como é que nós vamos acertar o dia de Elohim se eu sigo um calendário que não é o calendário de Elohim, um calendário que contraria o calendário de Elohim? Não existe uma coincidência, tanto é que quando a gente vai construir a gente chega na lua nova e vai marcar o Shabat, num mês ela coincide, por exemplo, com com o dia dedicado ao deus Mercúrio, que é quarta-feira, que nem esse mês está acontecendo. Mas no mês passado estava coincidindo com outro deus. E um dia até coincidiu com o deus Saturno, ou seja, no sábado. Mas pelo calendário de Elohim, você não está amarrado nessa grade semanal, porque não existe semanas no calendário hebraico, calendário de Elohim. Existe o primeiro dia, os 6 dias de trabalho, o 7º dia depois os 6 dias que vem de trabalho, depois o 7º dia, depois os 6 dias que vem de trabalho, o 7º dia, depois os 6 dias que vem de trabalho, o 7º dia, aí vem novamente a lua nova, você vai encerrar o mês e começar tudo de novo. Eu acho que por hoje, nós já vamos combinar assim, eu deixo aberto, todo mundo, meu nome é Marcos Grano, podem me procurar no Facebook, e vamos sugerir, né?
que nós possamos voltar com esse assunto novamente e com algumas perguntas que já foram feitas para a gente poder aprofundar e também trazer mais luz às dúvidas que existem em relação ao calendário lunar. Então, a partir desse momento, então, nós vamos dar encerramento por essa minha fala e vamos abrir um momento agora de perguntas e vamos dar um tempo de pelo menos uns 30 minutos para que a gente possa responder algumas perguntas aí. Então, eu chamaria o presbítero Sérgio aí novamente e deixaria com ele para ele abrir, então, um momento de perguntas, ok? Bom, o que todo mundo está vendo na tela aí... Sim, eu vou fazer algum barulho para que todo mundo veja, tá? Porque senão não aparece na tela. Tá bom, isso. O que nós estamos vendo aí, esse aí pertence a um site, Cosmo Brain. Depois, presbítero, depois você passa o link desse site aí para todo mundo, então? Faz esse favor? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu vou explicar o que é isso aí, que aí ele fica na tela. Ok. Aqui nós retiramos de um site... que eu vou passar no final o endereço, é um site maravilhoso de astronomia, onde tem tudo sobre a Lua, e aqui nós estamos vendo uma figura que nós pegamos ontem, que isso aqui vai mudando a cada segundo. Nós pegamos ontem, eu estou vendo ao contrário aqui, né? Mas ela está com 78%. Ela está com 78%, está dizendo que é o nono dia, tá vendo? Isso, 15 horas... e 11 segundos, tá? Isso foi ontem. Eu vou trocar agora a figura e vou colocar uma que nós pegamos poucos minutos antes de iniciarmos a palestra. E vocês vão ver, deixa eu colocar a outra aqui, vocês vão ver a diferença, que aí vai mostrar que nós estamos no 10º dia, 18 horas, 35 minutos, tempo local. 24 de novembro de 2012, 14h44. Quer dizer, ela faltavam... está com 86%. Tá? Se a gente for pegar agora, ela já vai estar maior um pouquinho, já vai estar com 20 horas ou mais, porque já faz quase 2 horas que nós começamos, porque aqui está 14h44, agora são 16h20, já vai ter passado quase 2 horas aqui, vai estar quase 20 horas, tá? E o tempo será o quê? Dia 24 de novembro, tipo, agora são 16h20. Isso no gregoriano, né? Isso. Então é incrível isso, né? Na hora que o Marcos me mostrou isso outro dia, eu surtei com isso. Inclusive eu usei para o convite, eu vou até pôr o convite aqui para explicar, né? Que fica certinho, quer ver? O que eu fiz? Eu vou pôr aqui, quer ver? O convite que vocês receberam. Onde que está o convite? O convite está aqui. O convite que vocês receberam, ele está marcando o primeiro Shabá do mês. Tá? Porque aqui, ó, ela está quase no meio. E se vocês olharem, bom, aqui não é do site, mas no caso aqui, era o 6º dia. O 6º dia de trabalho. Isso. Né? Que foi quando eu mandei a primeira vez o convite. Mas isso era terça-feira. Isso não era sexta. No nosso gregoriano era terça. Bom, é isso que eu tinha para falar. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver então as perguntas, né? Vamos ver se alguém tem as perguntas para fazer. Deixa eu ver aqui. Vou entrar tanto no YouTube como no... Bom, vamos lá. Eu vou fazendo as perguntas para o Marcos e o Marcos vai respondendo. Então, nós vamos começar com uma pergunta aqui. Essa pergunta é interessante porque a gente vê que a pessoa que fez, eu vou dizer quem fez, inclusive, viu o Valdir Nascimento.
Você vai entender agora, talvez ele tenha feito essa pergunta no momento, apesar que foi 3 minutos atrás, mas onde você ainda estava preocupado com a semana. Quer ver? Olha, o Marcos, ele pergunta assim, Shabbat Shalom, Marcos. Onde é que está? Shalom. Né? Ei, cadê agora? Podemos dizer que todos os dias existe um Shabbat lunar, já que para cada dia existe uma fase diferente? Valdir Nascimento, é contigo, meu irmão. Você entendeu a pergunta? Entendi. Já abordamos alguma coisa, mas vamos relembrar um pouquinho. Dentro do calendário lunar, o ciclo lunar ocorre em 29 dias e 12 horas. Então, se você marcar qualquer ponto, quando a Lua der a sua volta, né, em torno da Terra, quando ela chegar naquele ponto ali, 29 dias e 12 horas. E o calendário gregoriano, ele tem meses de 30 dias, de 31 dias. Então, é incompatível. Não tem como ser compatível isso, é incompatível. Então, quando você obtém a lua nova, que você estabelece o dia 1º do mês, então, a partir dali, o dia 1º do mês, você vai ter a lua nova, que é o dia que não se trabalha. 6 dias depois são os 6 dias que são de trabalho. O 7º dia que é o Shabat. Agora, como não se usa a lua nova para começar os meses no calendário gregoriano, então o que acontece? Acontece que no mês, por exemplo, esse mês que nós estamos, os 4 Shabats sempre no calendário lunar são 4 Shabats. Não tem 3 só e nem 5. Sempre 4 Shabats. Esses Shabats, ele sempre ocorre no dia 8, no dia 15, no dia 22 e no dia 29. Acontece que o dia 8, dia 15, dia 22 e 29 pode ocorrer em qualquer dia da semana gregoriana. Isso não tem como fazer casamento que não casa. É um calendário à parte e eles não conseguem se comunicar. Está respondido? Os horários. Irmão Marcos, tem a pergunta aqui do irmão que está aqui do meu lado, do Camargo. Ele está falando a questão do fuso horário, né? Entendeu? Entendi. Se nós temos um mandamento a respeito do pôr do sol, então nós voltamos a falar o que nós falamos sobre o que nós estabelecemos no começo. Governo do dia é do sol. Governo da lua é governo da lua. Então você que vai respeitar isso. Se você está no momento onde você está, e você está sob o governo do sol, então se respeita o governo do sol de onde você está. Entendi. A terra toda é de Elohim. Então se alguém falar, mas isso é em Israel? Não, aonde você estiver. A terra que Elohim te dá, onde você estiver, você vai cumprir. Porque você é de Elohim, você vai fazer as coisas que agradam a Elohim em qualquer lugar que você estiver. Israel, no Brasil, no Japão, não importa. Agora tem uma coisa. Não, isso aí está errado. Tá? Então vamos lá, falando do fuso horário. Para nós aqui, o que importa, eu estou no lugar onde o sol tem que governar e a lua tem que governar. Então eu vou olhar o pôr do sol. Ocorreu o pôr do sol, entrou o governo da lua. O sol nasceu, acabou o governo da lua. O dia tem 12 horas e a noite também tem 12 horas. Alguém conversando com o Messias vai falar, o dia não tem 12 horas? Sim, o dia tem 12 horas. Então, as horas do dia é as horas claras. Eu não posso pegar porque aqui está claro, e lá, vamos dizer, aqui está escuro e lá em Israel está claro. Eu não posso aplicar o governo aqui onde eu estou do sol quando é noite. Eu não posso misturar essas coisas. Por isso que nós estabelecemos lá no princípio que o governo do sol é onde você está. Isso tem que ser respeitado. Você não pode mudar isso. Ok? Ok, irmão. Vamos ver outra pergunta aqui. Irmão, Marcos Grando, Pois não. a
A ressurreição do Mashiach, então, mudou. Aquela história de que ele morreu na quarta-feira e ressuscitou antes do pôr do sol do sábado. Vamos trabalhar isso um pouquinho. Na verdade, como eu falei anteriormente, ocorre que aparece na Brit Hadashah, no Novo Testamento, já aparece a influência do calendário juliano e o gregoriano. Essa influência é forte porque o domínio em Israel era dado pelo Império Romano. Então, se existia algum poder público, se existia alguma autoridade, essa autoridade era do Império Romano, das leis romanas. Então, se você está dominado, se você vive sob domínio, onde, vamos dizer, os correligionários, os exércitos dos romanos estão onde você está, então as leis que estão funcionando nesse local é as leis de Roma, não é a lei de Israel. A lei de Israel cessa de funcionar. Mas acontece o seguinte, nós observamos que eles estavam celebrando o Pessa, a Páscoa. Quando eles fazem isso, é necessário que se estabelece o primeiro mês, é o primeiro dia do primeiro mês do ano, né? Então, é o Rosh Hashanah, o ano novo. A partir daí, então, conta-se aqueles 10 dias para separar o cordeiro, e no 14º dia, que foi o dia em que o Mashiach morreu, né? Esse dia é o dia de Pessa, e a nação israelita, lá no próprio livro, está dizendo que eles estavam sacrificando a Páscoa. Então, isso funcionava. Na época do Mashiach, se funcionava. O Mashiach, ele participou de muitas festas. Mas, respondendo a tua pergunta, no livro de Yohanan que nós lemos, o Shabat lunar, que é o Shabat do dia 15, que é o primeiro dia da festa dos pães ázimos e das ervas amargas, ele está bem claro ali. Se você ler lá no... Eu não lembro qual versículo que eu li, lá diz assim, para que os corpos não ficassem na cruz, porque era grande aquele Shabat, aquele dia de sábado, então quebra as pernas de um, de outro, tal, mas quando chegou no Messias ele já estava morto. Então, ali aparece o Shabat verdadeiro, o Shabat do calendário hebraico, ali, indicando que aquele dia 15 é o dia em que se comemora o primeiro dia da festa dos pães ázimos e das ervas amargas, e foi o dia que foi considerado o grande Shabat. Essa palavra grande Shabat, ela é assim porque a festa dos pães ázimos era uma festa, ainda deveria ser, mas era uma das festas mais importantes para o povo de Israel, porque celebrava a saída do cativeiro do Egito. Para isso era uma festa extremamente importante. E ali nós vemos claramente a presença do Shabat lunar, quando Yohanan João, ele testemunha que era grande aquele sábado e que os corpos não poderiam ficar no madeiro. Olhando nos outros evangelhos, a gente vai ver o seguinte, o Mashiach disse assim, que uma geração estava pedindo um sinal para ele, ele diz assim, não vou dar nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, no sepulcro. Então é fácil fazer as contas. Se o dia 15 era um Shabat, os 6 dias que viriam posteriormente eram 6 dias de trabalho, pelo calendário hebraico. Mas o que aconteceu? Ele ficou dia 15, dia 16, então a noite primeira do dia 15, o dia 15. A noite do dia 16, o dia 16. A noite do 17 e o dia do 17. Quando foi ocorrer o pôr do sol do dia 17, ele ressuscitou. Agora, o que acontece é que esse dia 17, ele coincidiu aí com esse calendário gregoriano que foi introduzido já na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Porque o Shabat verdadeiro é o do dia 15, e não esse do dia 17. O Shabat verdadeiro é o do dia 15. Ok. Você entendeu? Ah. Entenderam? Entendi. Eu só não entendo uma coisa. Por que se o povo de Israel teve tanto líder, né? Se o povo de Israel teve tanto líder como Rashi, como Pachetob, né, e tantos outros, Abravanel, eles não resgataram essa verdade, se é que é uma verdade nova, que estava escondida, estava... Por que não fizeram isso? Você já não estava mais sob o domínio romano, não estava mais escravo, né? Domínio fariseu. Deixa eu... Até admito, sim.
Eu vou fazer uma colocaçãozinha rápida aí, em relação a isso, né? Então veja lá, lá na época não existia mais um Israel, vamos dizer, livre, estava sob o domínio do Império Romano. Então se existisse um cartório lá, o dono do cartório era romano. Se existia um prefeito, ele era romano. Se existia um capitão lá, era romano. Se existia um general, era romano. E se existisse um prédio público, era romano. Então tudo era romano. Acontece o seguinte, da época do Messias, né, que aconteceu isso que nós estamos falando, dele ter morrido no dia 14 de Abib, que era a Páscoa, o Pêssah, e isso aí só tem jeito de apontar pelo calendário hebraico, pela lua nova, não tem como. Se vocês pegarem o sábado, por exemplo, do calendário gregoriano e voltar para trás, vocês não vão achar. O dia 15 não aparece nada, mas ele está sendo chamado de Shabat, de grande sábado. O domínio, ele foi até o ano 70, mais ou menos. No ano 70, o que aconteceu? General Tito e companhia e tal, destruíram a Jerusalém, acabou. Então acabou o templo, caiu. Mas alguns judeus, vamos dizer, os israelitas saíram, né, porque aumentou, o Império Romano aumentou a pressão sobre a casa de Israel. A casa de Judá, no caso, né? Agora, no ano 135, aí eu vou responder a pergunta que o irmão fez, teve um cidadão chamado Bar Kokhba. Ele foi tido como um messias em Israel, porque ele fez um levante e ele começou a destruir as guarnições lá dos romanos, as legiões. Só que o que aconteceu? Ele conseguiu destruir uma legião, conseguiu destruir mais uma e tal. De repente veio todo o poder que Roma tinha e arrasou com a terra de Israel, mudou o nome da terra, expulsou de vez os israelitas, e eles só foram, vamos dizer, começar a pensar em ter uma pátria em 1948, quando foi fundado o Estado de Israel. Fora isso, eles não têm pátria, e o irmão falou uma coisa aí, como é que não conservava, né? Simples. Quando Roma estabeleceu o controle, tanto militar, civil, quanto religioso, através de um cidadão chamado Constantino, então começou a ter um sincretismo religioso para que todas as nações que fizessem parte do Império Romano fossem agregadas e se fortalecendo assim o Império Romano. Então as religiões que tinham muitas coisas em comum, ele escreveu lá nos concílios, então saiu os concílios, vocês procuram aí, concílio de Laodiceia, concílio de Niceia, vão estudar isso aí que vai aparecer o que lá nesses concílios? Que as tradições que o irmão falou, os costumes que o irmão falou aí do povo israelita, se praticassem, morriam. Uma outra pergunta, Não, que aí vai ficar. Porque nós estamos com gente perguntando lá, né? Eu vou Vamos aqui. ver as perguntas então. Tem aqui uma pergunta que eu estava lendo aqui antes dessa resposta. Quer ver? Eu achei interessante. É que agora já pintou mais um monte. Vamos lá. Uma aqui, mas tinha uma aqui que estava interessante. Aqui a pergunta de Regis Alencar. Tá? Shalom Regis Alencar. Ele diz assim: há algum ramo do judaísmo que observe o Shabat lunar, mesmo depois do estabelecimento do calendário de Hillel? Olha, eu conheço alguns ramos, né, mas acontece o seguinte, eu já falei sobre o crescente, né? Eles observam o crescente como lua nova, mas o crescente já passou 2 dias da conjunção que nós falamos aqui. Agora, é somente para algumas festas que eles observam, porque o Shabat que eles praticam é o Shabat gregoriano. Nenhum ramo do judaísmo que eu conheço pratica o Shabat lunar. Perfeito. Vamos para outra pergunta aqui. Ó. Tem um Ravera aqui me chamando agora pelo Facebook. Não sei se essa pergunta vai poder ser dada, mas vamos ver. Eu não sei. Mas vamos ver se o irmão responde. Aqui o irmão Arthur Ferreira, lá do Rio de Janeiro,
Ele está perguntando o seguinte, irmão Marcos Grano, que ano no calendário lunar estamos? Ó, repete o nome dele aí para mim, por favor. Essa aí é Diferença grande. É Arthur. Arthur, Shalom. Acontece o seguinte, nós temos uma fala do Mashiach que diz que o dia, a hora, ninguém vai saber. Por quê? Porque isso foi perdido na história. Por exemplo, vou te dar só uma dica assim de que para mim isso preocupa, eu fico muito preocupado com isso também. Mas veja lá. Se aponta como assim, do Messias, né? Do Messias até, vamos colocar, a saída do Egito, o êxodo lá no começo, alguns falam em 1350 anos, só que a arqueologia já provou que são 1500 anos, ou seja, só aí você já acha uma diferença de quase 150 anos. Quando foi feito as adaptações dos calendários lá pelo Alexandre Grande e tal, fizeram mais uma negociação, sumiu mais um tanto de anos aí. Então o que acontece? Como que eu vou te responder isso aí? Nós não conseguimos de forma nenhuma precisar se nós estamos no ano 5.773, 5.774, mas o que a gente pode observar? É que os sinais que estão apontam para um ano muito próximo já da entrada do milênio. Me dá um tempo, está passando. Eu vou desligar o microfone só um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Os sinais é que vão determinar em que período nós estamos, porque precisar que ano não dá mais. Então, se disserem 5.773 ou 74, então faltaria aí seus 230 anos, 220 e poucos anos, para a entrada do milênio. Só que se você perguntar para qualquer um cidadão que estuda as escrituras, ele vai falar, não, se nós tivermos mais uns 30 anos aí é muito. Né? Então, esse sentimento escritural, olhando as profecias, nos leva ao entendimento que nós estamos muito próximos. Então, o que acontece? Na Torá, existe o seguinte, a Torá diz o seguinte, a cada 50 anos você tinha que celebrar o ano jubileu. Na celebração do ano jubileu, o que acontece? O escravo tinha que ser livre, a casa tinha que ser devolvida, você tinha que zerar todas as pendências. Então, nós acreditamos que a cada 50 anos deveria acontecer o jubileu, e como nós estamos falando em libertação de escravidão, nós acreditamos que nós vamos estar no limiar aí de um jubileu, né? E que o Mashiach deve fazer o resgate num jubileu. Então, se eu falar menos de 50 anos, pode ser no próximo jubileu. Se eu falar mais de 50 anos, eu posso falar no jubileu seguinte. Mas eu tenho assim, sentimento, não é convicção plena, mas olhando os acontecimentos, nós estamos dentro do jubileu. E eu creio que não passaremos deste jubileu. Isso que está acontecendo no mundo. Que assim seja, né? Amém. Bem, senhor. Né? Vamos ver aqui alguma outra pergunta. O Arthur está te agradecendo. Shalom, Arthur. A nossa irmã Jéssica, ela está dizendo aqui, deixa eu ver. Ela pergunta o que eu estou achando, né? Bom, irmã Jéssica, eu já sou adepto, tá? Do sábado lunar. E ela, pois, eu acho mais óbvio por causa da corrupção do sistema. Sim, irmã Jéssica, é isso mesmo. Né? Vamos ver aqui. Podem fazer perguntas, irmãos, por favor. Que nós vamos. O irmão Marcos vai estar respondendo. Tá? Deixa eu ver aqui agora no YouTube, que tem mais perguntas. O Fábio Pires. Fala aí, meu irmão. Ele está perguntando o seguinte. Ele, ainda bem, deu tempo. Ele mudou um pouquinho a pergunta no tempo que eu estava olhando. Ele diz assim, se nós estamos em 5.793, né? Mas estamos supondo 5.793. Não, 5.793. 793. Não, 5773, 5774. Ah, tá. Sim, então ele errou aqui o número.
É 5773, né? Ou 5774. Isso. Mas estamos supondo, pois, que não há um consenso nem entre os rabinos de Israel, supostamente mais 6 anos para a vinda do Mashiach Yeshua, é isso? É Não. que ele pôs 94, né? Ah, sim. Isso para as pessoas que estão assim analisando mais profundamente as profecias, olhando os acontecimentos, né, terremotos, tsunami, o cerco em torno de Israel, olhando todas essas coisas, eles estão precisando isso. Mas realmente as coisas estão convergindo para isso. Mas agora afirmar que realmente faltam 6 anos é muito difícil, né? Ninguém pode precisar isso, porque a única coisa que a gente pode dizer é a seguinte: os acontecimentos estão apontando para que, vamos dizer assim, existe uma teoria chamada, Fábio Pires, tem uma teoria chamada teoria do epicentro, depois a gente vai dar uma olhada nisso junto. A teoria